Eu acabei abrindo mão, né, de um mandato de deputado federal ou do cargo de secretário de Estado de Logística e Transportes, né, uma pasta com bilhões de reais de investimentos, para ser prefeito de Ribeirão Preto. Porque nada me movia com maior entusiasmo e motivação do que ser prefeito da minha cidade. Aberto ao sol pelas enxargas, no despertar das madrugadas, histórias entre amor e fé, assim traçamos teu perfil. Ribeirão Preto, terra do café, Ribeirão Preto, terra do café, orgulho de São Paulo e do Brasil. O meu sonho, né, que eu sempre alimentei, é ser prefeito da minha cidade. E acho que o tempo, os acontecimentos, acho que Deus foi muito generoso comigo e me deixou ser prefeito só depois, quando eu já estava mais maduro, experimentado, né? Talvez se eu tivesse sido prefeito muito jovem, eu não tivesse a capacidade de enfrentar as durezas que eu enfrentei durante esses 2 mandatos. Esse tipo de experiência é só com a convivência com as lideranças, as pessoas notáveis que eu tive a chance de trabalhar, que me permitiu acumular essas experiências, participar de reuniões de secretários de Estado, reuniões com lideranças importantes. Tudo isso vai te dando uma espécie de mapa do tesouro para você, na hora de ter que tomar a decisão, fazê-la da melhor maneira possível. Na eleição de 2016, Ribeirão Preto estava numa situação de alto endividamento, uma zeladoria totalmente em frangalhos. A Polícia Federal e o Ministério Público de São Paulo fazem hoje uma operação para apurar um esquema que pode ter desviado 203 milhões de reais da Prefeitura de Ribeirão Preto, que fica no interior de São Paulo. A investigação é por crimes de fraude em licitações, peculato, corrupção e tráfico de influência. São 13 mandados de prisão temporária, 17 de condução coercitiva, quando a pessoa é obrigada a ir depor, e 48 de busca e apreensão em Ribeirão, Santos e em Campo Grande. Não havia grandes investimentos, praticamente tudo o que se arrecadava na prefeitura, na forma de impostos, transferências de recursos estaduais ou federal, era só para pagar o movimento da máquina. Então você tinha uma despesa enorme, gerindo uma estrutura de engrenagens da administração pública municipal, sem muitos resultados de benefício para a população. A cidade estava totalmente desmotivada, sem nenhuma esperança de que as coisas pudessem melhorar. Tanto é que eu me lembro bem, os nossos primeiros 2 anos, havia uma reticência assim, por parte do eleitorado por causa da carga que o governo anterior deixou. Então, ter o desafio de procurar convencer o eleitor de Ribeirão Preto que a nossa proposta era a melhor proposta que tinha para a cidade, respeitando todas as outras demais. Como prefeito, né, investido no cargo, a responsabilidade de ser o prefeito era uma experiência que eu tinha que ter na minha vida. Quando eu fui eleito prefeito, eu procurei preservar ao máximo essa minha meta. Você tem que ser um fazedor, porque faladores, o povo está cheio, que está dispensando até a questão de se preocupar mais com a política, tendo em vista de que, eu acho que ninguém presta,
todo mundo promete, todo mundo fala que vai fazer e não faz, né? Então eu tinha que mudar isso. Eu, a minha equipe e todos aqueles que acompanharam as nossas duas administrações. É entregar, ou seja, fazer aquilo que você se dispôs a fazer e se comprometeu a fazer. Então, era essa percepção clara que eu tinha. Então, eu tinha que colocar a casa em ordem, fazer um choque de gestão, né, colocar firmemente um conjunto grande de medidas saneadoras para que nós pudéssemos ancorar a estrutura administrativa da cidade no sentido dela diminuir essa perda de energia que não entregava resultados para a população, isso era só para alimentar a máquina pública, para que ela pudesse recuperar sua capacidade de investimento e, ao mesmo tempo, a própria autoestima do Ribeirão Pretano. E conseguimos reerguer Ribeirão. Hoje a cidade não tem nenhuma dívida de curto prazo, está com a sua dívida fundada, equalizada, aliás, menor até do que quando a gente recebeu o município, e colocamos em carteira mais de R$ 1,5 bilhão de investimentos, de financiamentos externos, financiamentos de recursos federais, financiamentos que obtivemos em órgãos e instituições financeiras, pela credibilidade que a cidade pôde recuperar. A cidade está líquida, porque ela tem saúde financeira para honrar a amortização eventual de compromissos que eventualmente ela venha a assumir. A principal tarefa do Estado, que é tratar de maneira desigual os desiguais, ou seja, trabalhar mais para aqueles que precisam do Estado, principalmente nas áreas de educação, de saúde, assistência social, mobilidade urbana, a zeladoria, o bem-estar, né, da nossa comunidade. E quando o governo vai bem, né, a população percebe isso, né? Tanto é que há um bom reconhecimento da nossa gestão em relação a como pegamos a cidade e como hoje a Ribeirão Preto se encontra. Não, eu acabei não descansando. Eu me lembro bem que a eleição foi no final de outubro. 2 dias depois, eu fui até a prefeitura, depois do feriado de finados, que foi acho que no dia 2 de novembro, para iniciar o processo de transição com a administração que encerrava o seu mandato. Constituí uma equipe de transição, eles passaram a trabalhar e nós ficamos durante 2 meses, entre novembro e dezembro, levantando os dados, né, procurando tentar perceber o tamanho do rombo que a gente tinha pela frente, quais eram os abacaxis que a gente teria que descascar logo no início da nossa administração.